Olá, estudantes do sexto ano, nós estamos de volta. Nós estamos fazendo a devolutiva da AP do segundo bimestre. Nós já fizemos na primeira aula da questão 1 a 8. Nós vamos fazer agora da 9 a 16, são todas as questões, tá bom? Nós estamos resolvendo elas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem no chat a dúvida, por favor, de qual questão. Se vocês colocarem que não entendeu nada, eu não vou saber se é desta questão ou da anterior. Vocês colocam, não entendi a questão 4, voltem, por favor, e a gente volta, tá bom? Enquanto eu estiver lendo, ou o professor Cablan estiver lendo, vocês, por favor, coloquem a alternativa que vocês optaram. Muitos já fizeram, né? Muitos ainda não fizeram, não foram buscar ainda a AP na escola, mas vocês podem estar fazendo com a gente, pegando um papel e estar resolvendo com a gente, né, professor? Bom dia. Quem está comigo aqui é o professor Cablan. E aí, professor, vamos fazer a 9 a 16. Preparada para as outras questões aqui? Outra metade da prova? Bom dia aí, alunos. Bem-vindos de volta. E vamos continuar, né, Pro? Vamos continuar, então. Nós vamos fazer das questões 9 a 16, tá bom? Vamos lá, vamos ler a questão 9. Por favor, vocês coloquem no chat se vocês não entenderam qual a questão que vocês não entenderam, que a gente volta, tá bom? Questão 9. Você lê? Que eu leio? Observe os polígonos a seguir. Aí tem aqui umas figuras, né, os polígonos, ó. Tem indicação dos ângulos também, aqui, ó, nas figuras, ó. Legal, hein? Quais possuem ângulos agudos? Agudos. Quem estava aí na primeira parte já sabe que é agudo, né, Pro? Sim, olha só, aqui no chat estão colocando. A Maria colocou 9D, a Júlia colocou D, a Ana Júlia colocou B. Estão pedindo para voltar na 8, a gente volta, tá bom? A Camille D. Muitos Ds. A Mirelle colocou que não sabe, mas muitos Ds. 9D, será, Pro? A D tá falando que é o triângulo e o losango. É a D mesmo? D de dado? Estão falando que é a D. Observe. Mas só precisa ter o ângulo agudo, né? Não todos, não é isso, Pro? Não precisa ter todos os ângulos agudos. Tem que ter um agudo, pelo menos. Ah, tá. E o que é agudo mesmo? O que é ângulo agudo, que vocês sabem? Vamos ver se eles sabem aqui no chat. O que é ângulo agudo? Nicole, a gente vai voltar na 8 sim, tá bom? A gente volta. O que é ângulo agudo? Ângulo agudo. Ó, menor que 90, quem falou foi o Vitor. O Felipe falou menor que 90. A Lilian falou menor que 90. Boa. Ah, parabéns para vocês. Estão acompanhando, estão prestando atenção. Bem esperto sim. eles, hein? Essa turma é boa pra caramba, hein, Pro? Sim, vamos lá, então. Então, são menor que 90. Então, Menor que 90. quem que é menor que 90? A primeira figura tem ângulo menor que 90, professor? Menor não, menor. Menor que não. 90, eles falaram. Não tem, né? Não. Tudo é 90. Ó. Na figura 2, que é um triângulo, tem ângulos menor que 90? Aí sim. Tem. E na figura 3, tem ângulos menor que 90? Tem também. Tem também, tem aqui, ó. Exatamente, ali no 50. Então, quem representa, né? Quem tem os ângulos agudos nessa figura, a alternativa correta é a D. Parabéns para todos vocês, todos que colocaram a alternativa D. Isso aí, professor. Vamos para a questão 10. Mariana desenhou em um programa de computador as 4 figuras geométricas abaixo. Então, a gente tem a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Aquelas que possuem todos os ângulos obtusos são. Esse todos, gente, é a dica da questão. Precisa ter todos. Na outra, podia ter um só apenas, mas aqui precisa ter todos os ângulos obtusos. Vamos ver se eles sabem o que é ângulo obtuso, professor. E aí, vamos ver. Vamos ver o que é ângulo obtuso, gente. Vamos ver se eles sabem. Todos os ângulos obtusos. Todos os ângulos obtusos. Olha aqui o Alexandre, maior que 90 graus. O Felipe, maior que 90 graus. O Pedro colocou aquele que é maior que 90 graus. A Carla colocou maior que 90. Renato colocou maior que 90. Parabéns, maior que 90. Vou te falar essa turma, hein? De manhã cedinho, assim, já estão todo mundo esperto. Todo mundo esperto. Então, a gente precisa achar todos os ângulos maiores que 90, né, Pro? E a alternativa, será que eles colocaram aí? Qual alternativa vocês colocaram aqui, ó? A Maria colocou C,
A Maria Fernanda colocou C. O Ângelo colocou C. Acho que é isso mesmo, hein? Então, ó, Luísa C. Vamos ver. que é 120 graus. O Cauê colocou CCCC. Vamos ver, todos ó. os ângulos são iguais, ó. E maiores que 90. Aqui também, ó. 180 graus. Ah, 108 graus. Todos os 108 ângulos graus. são iguais. 108 graus. Todos os ângulos são iguais, maiores que 90. 90. Então, isso indica que os ângulos são obtusos. Figura 1 e 3. A 10, a alternativa correta é a C. C. 1 e 3, a figura 1 e 3. Que figura que são essas aí, pro? Será que eles sabem? Figura 1. Quantos lados tem? É pelo lado que a gente fala o nome da figura, pro? É pelo lado que a gente fala o nome da figura. Então tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 6 lados. 6 lados é o quê? 6 lados, mesma medida. 6 lados, a mesma medida. Aqui, ó, já logo de cara, Ana Júlia, parabéns, colocou hexágono. Boa. Parabéns, Ana, boa. E a outra? Também parece com essa primeira aqui, a outra. Só que tem menos lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 lados. 5 lados é o quê? Ah, olha lá, pentágono já de cara. Pentágono. Muito bem, quem colocou aí pentágono? A Sara. Perfeito. Sabe tudo mesmo, hein? Vamos, exatamente. Vamos para a questão 11. O professor de educação física mediu a altura de estudantes do 6º ano. O gráfico abaixo mostra o resultado. Olha o gráfico aí, a altura dos estudantes. E aqui, a altura em centímetros. É o título do gráfico, né? Por aqui, em cima. Título do gráfico, Aqui isso mesmo. do que se trata, né? A altura e aqui é o nome das pessoas, embaixo. Exatamente. Então, a gente tem aí 11 estudantes, né? Com as alturas deles. É a Patrícia, coitada, a mais baixinha que a Patrícia. Vamos lá. Patrícia é mais baixinha. Vamos ver qual alternativa eles colocaram na... Observando o gráfico, pode-se concluir que... Vamos ver, na 11, qual a alternativa? Vamos ver. O João Vitor colocou B, a Camila colocou D. Acho que eles estão dormindo. Bruno colocou C, o Isaac colocou CCCC, a Isabel colocou A, está muito em dúvida. Pedro colocou Tem A. todas praticamente. Assim. Tem todas, cada um colocou uma, professor. Então Qual vamos ler aqui, ó. O Fábio é mais alto do que Francisco. Tem aqui na frente, né? Vamos ver aqui, vamos ver ó. no gráfico melhor, né? É. Vamos ver quanto mede o Fábio. Cadê o Fábio? Tá aqui, Quanto ó. mede o Francisco. Fábio médio aqui, ó. Mais que 160. Aqui tá de quanto em quanto, pro? 160. Cada tracinho é um, né? Acho que é um. Isso mesmo, ó. 5, ó. Então é 61. 60, o Fábio tá aqui, ó. Cadê o Fábio? Deixa eu pegar o Fábio aqui, ó. O Fábio é essa linha aqui, ó. Tá falando que é 2 centímetros na alternativa A. 1,60, 61, 62. O Fábio tem 1,62, pô. 1,62. Vamos voltar para a alternativa A. Tá comparando com quem mesmo? Fábio é mais alto que Francisco. 2 centímetros. Vamos Cadê no o Francisco? O Francisco tá aqui, então. 1,60, pô. Francisco é 1,60. Então, realmente, ele mesmo. é 2 centímetros. Vamos ver as outras alternativas para ver se bate também. Vamos fazer, ó. A diferença entre a altura da pessoa mais alta e da pessoa mais baixa é 15. Vamos na pessoa mais alta, professor. Quem é o mais alto? O Luiz, ó, o Luizão aqui é grande. O Luiz, ele mede 1 e... Vamos ver quanto mede o Luiz. Retinho aqui, ó. 65, 66. O Luiz mede 1,66. E quem é o mais baixo é a Patrícia. Ela mede quanto? Patrícia aqui, ó. 50, 51, 52. Tá falando que a diferença do mais alto para o mais baixo é 15. Será que é, professor? Vamos ver aqui, fazer a conta, né? É subtração, né, pro que faz, né? Subtração. Então, vamos lá. 6 menos 2. 4. 6 menos 5. 1. E 1 menos 1. 0. Então, a diferença é 14. Não é 15. Não é a alternativa B. Muita gente tinha colocado a B. Agora, o Ria está colocando que é a C. Será que é a C? Vamos ler a C. A C, somente Fátima e Francisco possuem a mesma altura. Vamos ver a altura de Fátima e a altura do Francisco. Será que eles medem igual? Mas aí a gente já viu... Cadê? Fátima e Francisco, é isso? Será que é igual a altura deles? Quem é o Francisco mede 1,60, que a gente já tinha visto.
E a Fátima? A Fátima tá aqui, ó. Ué. Parece que é 1,60 também, pro. Eu não consigo ver, não. 160 centímetros. 61, não? Tá bem na mesma linha aqui, a Fátima e o Francisco. Deixa eu ver. Fátima, essa aqui, ó. Fátima. Ela é um pouquinho mais E o baixa que Francisco? ela é um pouquinho mais baixa que Então o vou ter que Francisco, apagar ali, gente. ó. Vou ter que apagar, pro. É que tá ruim a nossa imagem, mas ela é um pouquinho mais baixa que o Francisco, né? Olha lá. Eita, bem pouco, hein, pro. Bem pouco, mas não é igual. Ela é um pouquinho mais baixa. É que eu tô ruim da vista aqui, eu não consigo enxergar direito. Então, a alternativa correta, 11A. 11A. Volta lá na A para a gente Opa. ler, professor. Vamos lá. Fábio é mais alto que Francisco, 2 centímetros. É isso aí, Ah, né? a gente já tinha, Já tinha achado. Viu, né? Foi a verdade. primeira que a gente viu. Vamos para a questão 12. Tá aí, se vocês querem dar o print. Questão 12. Uma escola de dança, para ter um melhor controle de suas matrículas, elaborou o seguinte gráfico. Então tá aí, ó, o primeiro bimestre, o segundo bimestre, o terceiro bimestre e o quarto bimestre, né, professor? É, parece que é a dança, cigano, azul, balé clássico, forró, jazz, amarelo, azul aqui, azul claro, né? Sertanejo universitário. Escola de dança. Então o gráfico aqui, o título do gráfico, né? Do que se trata, ó. Número de matriculados por modalidade de dança. Aqui tem um número aqui, a gente vê aqui na vertical, né? Então a altura da coluna indica a quantidade de matriculados em cada modalidade. Vamos ver as alternativas aqui, ó. De acordo com esse gráfico, é possível afirmar que o número de matriculados em balé clássico não alterou em todos os bimestres. Essa daí eles sabem, Bruno? Será? Vamos ver aqui, qual alternativa vocês colocaram na 12? 12. O número de matriculados em forró foi maior em todos os bimestres. O Rafael colocou, a Lara colocou A. Vamos ver, ó. O Isaac colocou D, 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 D. A Heloísa colocou C. A Nicole colocou C. A Deise colocou C. O Matheus maioria é colocou C, C. A maioria é C. Vamos ver. O número de matriculados em jazz no terceiro bimestre foi 3. Vamos ver então aqui, ó. No gráfico, então, a gente tem aqui, é terceiro bimestre, né? Vamos ver. É isso? Jazz no terceiro bimestre? Sim. Então aqui tem a linha do 4, tá passando aqui, né? Jazz é amarelo, né? Sim. Passando aqui a linha do 4. E no terceiro bimestre é um pouquinho menos que 4, ó. Tá na metade, tá no meio do caminho, né? Sim. Aqui a outra linha é o 2, tá no meio é 3 mesmo. Isso mesmo. Tá aqui na resolução, olha lá. Bem no meio, ó, entre 2 e o 4, 3. 3 alunos de jazz. Exatamente. Alternativa que eles falaram, todo mundo falou C, né? A maioria. A maioria falou C. É isso mesmo, né? O Juan falou C, o Heloísa falou C, Cristina falou C, Cauê Pimenta falou C, Davi falou C. A maioria falando C, Gabriela falando CCCC. Essa turma aí, É, muito boa. sensacional, né? Eles são muito bons. Sim, sim. Vamos para a questão 13. O irmão de Joana comeu meio, 1/2, né? Ou meio, de uma barra de chocolate, dando o que sobrou para ela. Essa fração que ela recebeu pode ser representada. Então a gente tem uma fração e ela está representada como um número decimal. Se ela tem uma Qual operação? barra... Pergunta para eles aí, como é que transforma? Qual operação é? Divisão, multiplicação, o que é isso aí? Qual operação, gente, que a gente faz para transformar a fração num número decimal? Vamos ver se eles sabem. Ó, a Rafaela colocou multiplicação. O Rafael também, multiplicação. Mas a Maria colocou não, é divisão. O Fábio colocou divisão. Ana Luísa colocou divisão.
Lorena colocou divisão. Então, temos multiplicação e divisão. A gente sabe que uma barra de chocolate é um inteiro, né, professor? Isso. Será que eu consigo desenhar uma barra aqui? Não sei se Vamos ver, ó. Então, essa é a barra que o irmão de Joana comeu. Ele, é a barra deles, barra dois, inteira. né? Barra inteira. Comeu metade? Comeu metade da barra. 1/2, certo? Isso. Aí tem que transformar em número decimal, né? É. E aí o pessoal falou que... Tem gente falou de multiplicação. Tem gente falando multiplicação, tem gente falando o de baixo pelo de cima, tem gente falando... O de baixo pelo de cima? Então vamos lá, ó. Gente, o de cima chama numerador, né? Exato. E o de baixo é o denominador. Exato. Esse sinal aqui de fração indica a divisão, né? Exatamente. Vamos fazer Então, o de cima dividido pelo de baixo. perfeito. Uma unidade não dá, né? Você viu? Ó, a gente tinha um chocolate inteiro. A gente dividiu ele, então não é mais um inteiro, né? Então a gente tem duas partes ali, ó. Aqui a gente vai pegar o 1 também, dividir em 10 partes. Lembra, material dourado, o pessoal trabalha com isso aí, né? Sim. Aquele negocinho de madeira que você divide em 10 partes, assim. Cada partezinha é 1/10. Exatamente. Então aqui eu vou fazer isso com esse 1 aqui, ó. Colocar o zerinho aqui, virou 10 partezinhas dessa pequenininha. Aí agora dá pra dividir, né? Agora dá 10. Só que não é mais inteiro, né? Isso aqui. Isso Não aqui é décimos. Então, se Então, você acrescentou um zero lá, você vai Tem que precisar... indicar que é 0 unidade. Exatamente. E o número que vai vir é depois da vírgula, que é décimo. Exato. Então aqui, 10 dividido por 2 dá 5. Né? Na tabuada do 2, né? 5 vezes 2 dá 10. Então aqui, calculou o resto, sobrou nada, pro. Divisão exata, acabou a conta. Exatamente, acabou a conta. Então é 0,5. Então, a alternativa da questão 13 é 0,5. 0,5. Quem colocou a D talvez se confundiu, né? Colocou a vírgula, 1,2. Ah, é verdade, né? Colocou o sinal de fração Como vírgula. Pode ter se confundido aí, tá bom? Quem colocou a D aí, muita gente tinha falado D. Aí, ó, o Thiago tá falando assim, acertei, a Lara falou que acertou, Raíssa falou que acertou, a Beatriz pediu para voltar na 12. Sim, Beatriz, a gente volta na 12, tá bom? Então, a questão 13, se vocês quiserem. Vamos para a questão 14. Em um determinado parque de diversão, para poder entrar na montanha-russa, a criança deve ter altura mínima de 1,30 m. Vocês já devem ter passado por isso, né? Que não deu para... Porque aí no brinquedo não pode, né? Porque Não- ainda não cresceu tanto. Não tem altura. Carlos tem 1,28, Beatriz tem 1,4, né, que é 1,40 na leitura, e a Ana tem 1,31. Dos três, quem poderá entrar? Será que todos eles vão entrar, professor? O Carlos, a Beatriz e a Ana? Ixi, tem que ter uma altura mínima aqui, né? De 1,30 m. 1,30 m. Carlos tem quanto? Aliás, é bom explicar para eles, né? Que se colocar um zero aqui, né? Vai dar o mesmo número, né? Exatamente. Se 1,3 metros e 1,30 é a mesma coisa, tá bom, gente? Muita gente igual. confunde, acha que, né, é maior, Que é aumenta né, o que é número, 3, fica maior. mas não fica, eles são iguais. Então, o Carlos, ele tem 1,30? Ele tem 1,30? O Carlos, não, é 1,28. Então, o Carlos, ele não consegue entrar. Então, a alternativa A, que Vai tem o ficar chorando. Carlos, e a alternativa C, que tem o Carlos, já não seria, né, professor? Não, coitado, vai ficar chorando lá, esperando os meninos brincando, ele fica Vai olhando. ter que esperar as meninas brincar, ele não vai poder entrar no brinquedo. Aí a gente tem a Beatriz com 1,40 m e a Ana com 1,31 m. Vamos ver se eles sabem se é a B ou a D. Na questão 14, vocês colocaram o quê? Questão 14. Olha, muita dúvida no B e no D, ó. O Giovanni colocou B, o Davi colocou D. A Yasmin colocou B. Teve gente, a Maria colocou D, o Pietro colocou B. Está bem dividido entre B e D, professor, que são as alternativas que não tem o Carlos. Vamos ver qual que é. E agora, hein? 1,30 e o outro é 1,31, é bem próximo a altura, né? Exatamente. Se você tem 1,30, você consegue entrar. É a partir de 1,30, no Exatamente. mínimo. Ah, sim. Então, 1,31 é mais, né? 1,31 é. E o 1,30? 1,30 1,30 entra? Volta é, lá. altura mínima, né? Ó, deve ter altura mínima aqui, ó, 1,30. Então, com 1,30 ele entra. Entra, e ela tem mais que isso.
A Ana tem mais que isso? É, 1,31. Exatamente. Então, a Ana e a Beatriz, não é somente a Beatriz quem colocou D. A Ana tem 1,31. É um pouquinho acima, gente. A Beatriz tem 1,40. A Beatriz não é a letra D, porque é somente a Beatriz, né, professor? Ah, essa daqui não. Porque a Ana também vai brincar. Então, ela tem altura mínima? Tem. Ela tem mais que a altura mínima? Ela tem um pouquinho a mais, 1 centímetro a mais que a altura mínima. Então, quem vai brincar nesse é a Beatriz e a Ana. Questão 14, alternativa B. Vamos para a questão... Aí tá aí, ó, se vocês... Então, a altura mínima é 1,30, né, 1,3 metros. O Carlos tem 1,28. A Beatriz... A Beatriz 1,40 e a Ana 1,31, né, Isso. professor? Exatamente. Perfeito. Vamos para a questão 15. Você lê? Posso ler, então. Uma professora, após explicar a diferença entre ângulos, solicitou que os estudantes desenhassem 3 ângulos diferentes. Carlos desenhou os seguintes. Aí tem 3 ângulos aí na figura. A classificação desses ângulos é, respectivamente... agudo, reto, obtuso, reto, agudo, obtuso, agudo, reto, obtuso, reto, agudo. Então, a gente já fez essa hoje, né? Já teve esse assunto nessa prova. Já teve esse assunto nessa prova, sobre os ângulos reto, agudo e obtuso, né? Só que a gente usou a palavra obtusângulo, né? Porque era uma figura, né? Era um polígono, né? Exatamente, era uma Aqui figura, aqui é só o ângulo mesmo. Então, a gente sabe, acho que todos vocês já sabem, que a figura 2... é um ângulo. Será? Vê aí, o que eles estão falando? Vamos ver qual alternativa vocês colocaram nessa. Ó, a Lilian colocou D, Francine colocou D, Jennifer colocou D, Wesley colocou D, Laura D, D, Kevin D. Todos, ó. A Juliana colocou 15D. Estão perguntando a 13, a gente já passa a 13. A gente volta. A Lara colocou D. O Kaique colocou A. Mas a maioria colocou D, professor. Quase unânime. Essa turma aí é... fera, né? Eles sabem, eles sabem demais, bastante. sabe Sim. Então é isso mesmo, olha lá, ó. Obtuso maior que 90 graus, né? O ângulo reto, que é a segunda figura, e o menor que 90, que é o agudo. Exatamente. Muito bom mesmo. Mostra lá para eles a resolução, por favor. Aqui, ó. Mas eles não estão vendo, eles estão vendo a gente. Nossa. O ângulo representado pela figura 1 é obtuso, pois possui medida maior que 90. Olha lá. O ângulo representado pela figura 2 é reto, pois possui medida igual a 90. E o ângulo representado pela figura 3 é agudo, pois possui medida menor que 90 graus. Exatamente, professor. Tá aí, ó. Essa é a resolução, então, né? A alternativa era D de dado. Questão 15, a alternativa D, como a maioria colocou, né, professor? Sim. Todo mundo está sabendo essa P aí. Vamos para a questão 16. Isso. Tamires desenhou 4 quadriláteros conforme as figuras abaixo. Então, a gente tem um trapézio, um retângulo, losango e um quadrado, né? Aqueles que têm 2 lados paralelos e 2 não paralelos. Então, hoje a gente já fez a questão do paralelogramo, né, professor, que tinha 2 paralelos. É. Essa daí, aqui não tem. Essa não será? Será que eles acertaram essa? Vamos ver, ó, a questão 16. Qual alternativa vocês optaram? Ó, a Thaísa falou 16A, a Beatriz falou 16A, a Ana Luísa falou A, a Maria falou A, mas o Pedro falou B. A Natália falou um monte de A, João falou A, Ana Carolina A, Isabel A, Pedro falou C. E aí, professor? A maioria falou que é A. A maioria falou que é A. Então, ó, aquele que tem 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos é o trapézio. Será que é, professor? Vamos ver aqui, ó. Esse lado aqui, como é que chama pro de cima? Ele é menor que o de baixo. O de cima é menor que o de baixo, mas parece que eles são paralelos, não? É a base, né? É, a base. Base menor, base maior. São paralelos. Paralelos. E esses outros do lado aqui? Tá torto eles. Eles estão com uma inclinação, né? Eles não são paralelos. Ixi. Esse aqui não é, então. Então, o trapézio não é, mas vamos ver os outros para ver se não é mesmo, o né? retângulo, né? O retângulo. Aqui na base, ó. Com o de cima aqui, com outra cor aqui, certo?
Que é a base, esse com esse é paralelo? Parece que ele tá retinho na Paralelo. horizontal, né? Na horizontal, Perfeito. assim, perfeitinho. Né? E esse aqui bem na 90 graus aqui Também, perfeitinho, na né? vertical. Sim, 90. Agora esse aqui tá torto, hein, Pro? Aqui, ó. É, mas as medidas são paralelas, né? Os lados são paralelos. Ele sim. pode estar inclinado, mas são Isso. paralelos. E o Aquela quadrado figura lá que parece um diamante daquela outra questão, né? Caiu da dessa outra também. questão. Então a Quadrado. gente tem dois lados paralelos. Isso, esses dois aqui, né? Exatamente. E não temos dois lados não paralelos nessas figuras, né? Somente Só nessa mesmo. no trapézio, que é a alternativa A, como a maioria colocou. Isso. Agora a gente vai voltar nas que mais tem dúvida, né? A 14 pediram para voltar. Vamos ver se eles estão com mais dúvida em alguma outra, da primeira rodada. Vamos ver, de 1 a 8. Eu lembro que tinham pedido para voltar na 1, né, professor? Vamos voltar na 1? Ó, o Wellington falou a 10 e a 11. A gente volta na 10 e a 11 se der tempo, tá, Wellington? A Clara falou, acho que esse aí volta ele na tava 3. dormindo, hein, Pro? Acho que ele acordou atrasado. Hein? Volta na 3, então a gente vai voltar na 1, na 3, tá bom? Vamos ver. Ó, quem que pediu a 1? Não lembra? Eu não lembro Ó, quem pedia tá 1. dormindo, hein? Mas o dormindo. Thiago falou, mostra 6 de novo, a gente mostra 6, tá bom? Então vamos lá, na 1 de novo. Chegar aqui, não. Na 1 é das frações quem cultivou mais e quem cultivou menos, professor. Tá chegando. Pronto, aí, ó. Essa questão. A Ana Beatriz, o Carlos, o Diego possuem lotes de terra de mesma metragem para cultivo de hortaliças. Hortaliças, por que isso? Hortaliças. Vamos ver se eles sabem o que é hortaliças. Ana já cultivou 1/2, né, do seu terreno. Beatriz, 1/3. Carlos, 5/6. E Diego, 2/5. Hortaliça. Será que eles comem hortaliça? É de comer, professor? É de comer hortaliças, vocês comem? Ai, gente, vocês estão pedindo gabarito, mas é melhor vocês pedirem ao professor de vocês, né? A gente está passando uma por uma. Olha, estão falando verdura, o Gabriel falou verdura. Hortaliças são verduras, né? Ele falou. É isso aí, professor? Acho que é negócio de alface, as coisas. A Ana alface. Laura falou assim, fala meu nome. Oi, Ana Laura. Estamos falando. Passa muito rápido, eu não consigo ver todos. Então vamos lá. Aqui tá falando, colocando em ordem as frações daquele que cultivou menos para o que cultivou mais, né? Do menor para o maior, tem-se. Vamos para a resolução, por aqui? Vamos para a resolução. Então a gente precisa deixar os denominadores, gente, iguais. Então, os números debaixo da fração, né? Se o professor indicar onde está o 30 aí, ó. Aqui, né? Esses aqui? Eles têm que ser iguais ali, o 15 sobre... esses daí que ele está indicando em vermelho, a gente achou esses números. Fazendo o quê, Pro? Esse M aqui é o quê? São os múltiplos, né? Múltiplos. Exato. Aqui é o múltiplo de 2, é a tabuada do 2. Parece a tabuada do 2 isso aqui. Exatamente. 2, 4, 6, 8. É a tabuada do 2. Tabuada do 2. Todos os múltiplos. Os múltiplos do 3, os múltiplos do 5 e o do 6. Mas só vai até o 30 a tabuada, não? Não, a tabuada vai bem mais, né? Tá. Só que a gente precisava chegar num número que fosse igual para todos eles, para o 3, para o 5 e para o 6, que são os números que aparecem embaixo do cultivo, né? Apareceu em todos aqui, né? Apareceu na tabuada do 2, do 3, do 5 e do 6, ao mesmo tempo. Exatamente. Então ele é comum. Sim. Aparece em tudo. Aí a gente tem que deixar o 30 embaixo, né? A gente tem que deixar o 30 embaixo. Era meio, como faz isso? Era meio e essa... 1 com 2 embaixo, agora tem que ficar 15 com 30 embaixo. Que é a mesma coisa que meio, né, professor? Porque se fizer a conta, né, se dividir 15 por 30, dá o mesmo resultado que 1 por 2. Exatamente, são frações equivalentes. Isso, olha que legal, hein? Então aqui a gente vai multiplicar na tabuada aqui o 2 para dar 30. Exatamente. Aí é o 15 que multiplica. Sim, é o 15. Mas multiplica só embaixo? Como é que é isso? Não, multiplica embaixo e em cima, para a fração ficar equivalente. Tá. Então tem que multiplicar com o mesmo número em cima e embaixo. Exatamente. Para ficar a mesma fração equivalente. A fração equivalente, boa. Perfeito. E esse outro aqui era 1/3. Sim. A outra é a 2, agora é 1/3. Ó, o 3 embaixo. Dá para transformar em 30? Dá para transformar em 30 se a gente multiplicar por 10, né, professor? Multiplica por 10 aqui embaixo, em cima também, senão... E em cima também, senão ela não vai ficar... certo. Senão não dá certo. Aí, ó. 10, 30 avos aqui, 15, 30 avos. Tá com o mesmo número embaixo esses dois agora, ó. Perfeito. E esse outro aqui, era 5/6, agora tem que ficar... O 6 tem que virar 30. Olha aí, ó. Multiplicou por 5, em cima e embaixo. Exatamente. Aí virou 25, 30 avos. Legal, hein?
Esse outro aqui multiplicou por 6, tabuada do 5 lá, multiplicou por 6, deu 30 também. Exatamente. E quando tá tudo igual assim, eu posso comparar só os de cima. Aí a gente vai comparar e colocar em ordem crescente, quem cultivou menos para quem né? cultivou mais. Sim. Então, só que aqui agora a gente olha para a fração que era antiga, a original, né? É, tem que olhar a original, gente, porque nas sim, alternativas está original, que tá essa fração. 1/3, Mas parece que essa fração aqui, não dá para ter um equivalente menor que essa não, né? Não. O 1 e o 3 não tem como diminuir mais. Não, Outra ali... fração menor que essa não tem. Não, ó. Menor. O 1 e o 3 está 10/30, ele é o menor ali, se vocês forem ver, ó. A gente tem o 15/30, o 10/30, o 25/30 e o 12/30, né, Pro? Isso. Se vocês pegarem o resultado das equivalências, né? Ah, sim. Das frações que são equivalentes. Sim. Você pegar aqui, ó, por que a gente deixou tudo igual, né? Pra gente comparar só os de cima, né? Que agora, como os de baixo são iguais, a gente vê aqui os números de cima. Exatamente. Então E começa aqui com o 10, o né? 10 é o menor, o Só que 12... a gente não vai usar o 10/30, né? Não podemos usar o 10/30, tem que usar o que está no retângulo ali. Boa. Por isso começou com 1/3, depois 2/5. Ah, que legal isso aí. Perfeito. Estão pedindo a questão 4, vamos para 4. A Maria pediu 4. A 3. A 3 e a 4. Vamos na 3, depois na 4, tá? Que são as da reta. Tá. Ó, a 3, cada unidade da reta abaixo foi dividida em 4 partes. Observando os pontos destacados na reta, é correto afirmar que A, B, C são respectivamente. Então, acho que dá para você fazer aí, né, professor? Se foi dividido em 4, A é 1 sobre... É, a cada unidade, né? É. Então aqui a unidade vem daqui do 0, né? 0. Até o 1. Aí Exato. é uma unidade aqui. Exato. Aí tem 4 pedacinhos. 4 pedacinhos. Ah, legal. Então, o A vale quanto? 1 sobre... É o primeiro pedacinho aqui depois. Exatamente. Se está dividido em 4, é 1 Pegou sobre 4. uma parte só? É 1 sobre 4, isso. Exatamente. 1 sobre 4. Então, você pode escrever ali embaixo do A 1 sobre 4? 1 sobre 4. 1 sobre 4. Perfeito. O B já está indicado que é 1, né? Isso. E o C, quanto que andou até chegar no C, ó? Então, a gente tem... Um pedacinho aqui, outro pedacinho aqui. E mais exato. Um pedacinho aqui. O B é 4 sobre 4. Do lado do B é 5 sobre 4. Isso aqui, né? 5 sobre 4. 6 sobre 4. 6 sobre 4. E 7 sobre 4. O C, 7 sobre 4. A alternativa que melhor representa, que representa 1/4, o A, o B e o C, é a alternativa B. 1/4, 1 e 7/4. Será que eles entenderam aqui o tracinho da fração que eu coloquei meio inclinado assim? Será que... Coloca mais retinho então. Vamos ver se agora, Liz, quem pediu a 3, por favor, vê se vocês entenderam agora, tá bom? Vê se vocês entenderam. A questão 3. Vamos para a questão 4. A questão 4 é da reta também. Ela está dividida em 8 partezinhas, né, Pro? Vamos ver aqui. Ó. Do 0 até o 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. E do 1 até o 2 também é dividido em 8. São iguais, está dividido igualzinho. Está dividido igualzinho. Tá. Vamos lá, então, ó. Do 0 até chegar no A, a gente tem... 1, 2, 3, 4. 4 sobre 8 partezinhas, né, professor? 4 partes de 8. Né? 4 partes de 8, que é o todo. 4 de 8. E para chegar no B, a gente tem quanto? Aqui 4, 5, né? 5, 6, 7. 7 sobre 8. 7 oitavos. E o C? Se ali o 1 é 8 sobre 8, né? Porque ele representa é o 1. total, né? 8 Todas as partes das 8, pegou tudo. 8, 9 sobre 8. Ficou apertadinho aqui, sai dá. 9 sobre 8. E o C é o 10 sobre 8. O C é o 10 sobre 8. Mas tem essas respostas aí nas alternativas, Bruno? Não tem 4 oitavos, 7 sobre 8 e 10. Não tem. Acho que vai ter que transformar, né? Tem que transformar. Vamos transformar, então. Vamos dividir. Vamos ver se tem a conta aqui pra gente já... 4 dividido por 8. Ah, não tem, né? Não, a gente vai fazer. Então, 4 Vamos. Vamos lá, então. 4 dividido por 8. Dá pra dividir? Não dá, né? Então, vamos transformar aqui em décimos, né? Acrescenta um zero aqui. Era 4 unidades, aí virou décimos agora, né? Virou 40 décimos. Calma aí, professor. Olha só. Oi.
Olha a alternativa B. Meio, 7/8. Vamos transformar o C, Ah, tá. se for, né? Vamos transformar o Boa, C, 10. Tem que reduzir elas, né? Sim, Reduzir as frações, melhor, né? 10 dividido por 8. Vamos ver quanto que dá. Olha aí, ó. 10 dividido por 8? É, 10 dividido por 8. Dá pra dividir por uma vez só. Ó, uma vez sobrou 2 aqui. 8 sobrou 2. exato. Agora não dá, né? Não dá mais. Não, Aí tem que transformar, acho. Transformar aqui em... tem que transformar. Então, a gente vai colocar um 0 ali, né? Debaixo. Isso. Exatamente. Agora 20 cabe no 8, né, Pro? Cabe. 2 vezes que dá 16, né? Boa, 2 vezes. dá 16. Aí sobra ainda, hein? Sobra ainda. E não pode sobrar se a gente está fazendo uma conta numa reta numérica. Não pode ter resto. E agora? Agora a gente vai colocar um 0, porque o 4 não divide 8. Não dá. Então nós vamos, né? Não precisa colocar mais vírgula, né, Já tá professor? no centésimo, né? Já tá, não precisa. 40 para caber no 8, 5 vezes, né, professor? Porque 5 É. vezes 8, 40. 40. Sobrou nada, acabou a conta, ó. 2A. 1,25. Então, quanto vale o A? 4,8. 4/8 é a mesma oitavos. coisa que 1/2, né, professor? É, parece que é aquela outra conta do 30 lá. Só que é o Exatamente. contrário agora, É o né, Pro? Tem que contrário. reduzir os números aqui, tem que ficar menorzinho. Perfeito, a gente está reduzindo 4/8, Então tem que dividir em cima e embaixo. A gente multiplicou antes, agora vamos dividir por dividir 2. por 2. Tem que ser o mesmo número, né, Pro? Em cima e embaixo tem que ser o mesmo número. 4 dividido por 2 vai dar quanto? Ela aqui é por 2 mesmo, Pro? Pode ser por 4 também. É, vamos por 4. Pode ser por 2, depois por 2 de Ah, novo. vamos mostrar pra eles, né? É, Vai por 2 primeiro, né? Às vezes 2 sobre 4. E ainda aqui, dá, ó. né, professor? Não dá. Ah, dá pra dividir por 2 ainda. Dá para dividir por 2. Que coisa, ó. Vamos dividir por 2. 2 por 2 dá 1, né, Pro? Dá 1 sobre... 4 por 2 dá quanto? Dá 2. Dá 2. Ah, agora. E dá Então, pra dividir ainda? Não, Não dá agora mais. não dá. Agora Tem que não ser dá. igual em cima e embaixo, tá, Não gente? tem mais número que divide aqui, né? É. Aí tem um nome pra essa fração aqui, não? Não dá mais pra dividir, é irredutível. É, a fração que não dá mais para Não dá mexer mais é pra- irredutível. boa. Exatamente. Então a gente tem a alternativa A, a alternativa B com meio, É. 7/8 e 1,25, que foi a conta da C que a gente Boa. fez, né, Que é professor? Alternativa B. Alternativa B, É isso mesmo, hein? questão 4, alternativa B. E, Pro, acho que não vai dar, hein, Pro? Vai? É. Qual que é a outra? Não tem... Eles pediram a 11, a 12 e a 13. Vamos ver se dá 11. Eu nem sei qual que é a 11. A 11, vamos lá, vamos chegar aqui. Se for, a gente dá, né? porque Para a eles aula não passou ficarem. rápido, hein, Bro? Passou Passou rápido esse rápido a negócio. aula, porque eles são bons, né? Esses meninos aí, eu vou te falar, esses meninos aí... Questão 11, eles pediram. Vamos lá, na 11, ó. A 11, o professor de educação física mediu a altura dos estudantes. O gráfico abaixo mostra o resultado. Então, a gente tem, ó, o gráfico com os estudantes, né? Quer que volta no gráfico? Volta no gráfico, então. A primeira alternativa fala assim, ó. O Fábio é 2 centímetros mais alto que o Francisco. Uhum. Fábio é esse Quanto menino mede o aqui, ó. Fábio? O Fábio tá aqui, ó, Fábio. Aí Fábio ele tá mede- nessa linha aqui, ó, a altura dele tá nessa linha aqui. Exato. E o Francisco mede quanto, Pro? O Francisco tá do ladinho do Fábio, ó. Aqui, ó. Essa linha aqui, ó, do Francisco, ó. Olha lá. Parece, 60, 1,60 certinho, ó. 160 centímetros, tá em centímetros, né, Pro? Tá em 160 centímetros, que é 160. igual a 1,60 metros. Exatamente. E o Francisco tem 160 centímetros e o Fábio tem 162. Ele tá dois tracinhos pra cima. Perfeito. Então, a alternativa A é a alternativa correta. É, Ele já falou 2 que centímetros, né? ele está Verdade. 2 centímetros. Olha lá, Fábio é mais alto que Francisco, 2 centímetros. Exatamente. 11A. Espero que a gente tenha ajudado eles, né? E a Sim. gente volta numa próxima AP. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, paz. Tchau, mãe.